Se eu perguntar agora o que é Black Power, você, branco, negro, a primeira coisa que vem na sua cabeça, geralmente aqui no Brasil, é o cabelo. Por quê? Oi, gente, tudo bom? Olá, como vocês estão? Hoje vamos dar continuidade ao tema do nosso vídeo anterior, que a gente terminou falando sobre empoderamento. E agora a gente quer conversar sobre o empoderamento por outra vertente, pelo menos como nós entendemos como deve ser também o empoderamento, não só a questão física, né? De identidade, O cabelo, tudo isso é importante, mas também queremos falar no empoderamento do lado econômico, né? Financeiro. Que é muito importante. Então, como esses temas Black Business, Afro Business, Black Money, são os temas que vêm aparecendo muito ultimamente, a gente quer conversar um pouco sobre isso e o James vai nos explicar qual é o conceito de Black Business. Até porque ele que estudou, né, gente? Não. Formado em economia, doutor em economia, É então o único que entende de business. propriedade pra falar tem. O que é o Black Business, Black Money, o Black Power, por exemplo? Basicamente esses movimentos ou essas ações vêm para reduzir a desigualdade estrutural que tem geralmente entre brancos e negros. Ou seja, eles buscam empoderar o negro para tentar fechar o gap, que é a lacuna que tem na sociedade entre brancos e negros. E, em geral, dá para resumir o objetivo desses movimentos nisso aí, eu acho. Então, com essa pegada, né, que o movimento tem, né, o movimento, os que se envolvem no movimento de Black Business, de Black Money, né, de mostrar, de dar esse viés de empoderamento, nós como africanos, né, a nossa visão que temos desse movimento é de uma forma um pouco diferente, né, Dias? Acho que você pode comentar um pouco sobre isso. Sim, sem dúvida. E eu acredito muito que essa ótica diferente que os africanos têm sobre esse tema tem a ver com a questão histórica, sabe? Tipo, os afro-brasileiros ou negros brasileiros, se vocês preferem dizer. Negro-americanos também. E negro-americanos tiveram um fator diferente, que é a saída do local de origem. E nós não tivemos isso. E geralmente quando você ouve esses movimentos, os nomes são Black Power, Black Business, coisa assim. Só que lá nos nossos países, dificilmente você vai ouvir Black Business, porque lá tudo é black, entendeu? Exatamente. Então, tipo, basicamente é mais questão de poder. Os africanos entendem a importância de ter o poder. Essa diferença assim, de um grupo ser retirado do local e o outro permanecer lá, assim, causa uma diferença assim, no jeito que entendem esses assuntos, esses movimentos. Sim, porque o que a gente vê no Brasil e também o movimento, né, dos Estados Unidos é muito focado na questão física, né? Também a questão do cabelo começou como uma resistência nisso, né? Então, a nossa vertente já sai um pouco desse lado para entrar na questão econômica. Eu acredito que é isso que o James estava tentando explicar, né? Exatamente. O poder cultural e econômico, né? Acredito. Exatamente. Eles estão buscando entender de onde vieram, né? Os traços, a cultura, tudo aquilo lá. Para nós que já temos tudo aquilo, o empoderamento Pegar outro Ganha lado. outra forma. E isso que ela falou é muito importante, porque, por exemplo, se eu perguntar agora o que é Black Power, você, branco, negro, a primeira coisa que vem na sua cabeça, geralmente aqui no Brasil, é o cabelo. Por quê? Isso não é à toa, isso é porque tem outros problemas paralelos que precisa empoderamento, a parte identitária, a parte física, sabe? Tipo, isso também precisa de empoderamento e eu acredito que por muitos anos a questão de empoderamento
tá mais centrado nesse ponto, mas ultimamente assim a questão assim de empoderamento econômico assim tá ganhando mais força. Quando a gente fala Black Power, geralmente estamos falando sobre poder econômico, poder político, poder social. A gente só se deparou com essa questão do Black Power, né? Ser ligado a traços do cabelo, traços físicos, de acordo. Depois que a gente veio aqui, né? Que ele é uma forma de resistência. A gente percebeu isso depois que a gente veio aqui no Brasil, né? Como é bem importante, né? Essa questão física. Então, Sim, sem dúvida. Sim. Falando na questão econômica, financeira, então, o que seria o Black Money? O Black Money, dinheiro. Que acho que algumas pessoas têm ouvido falar sobre isso, né? Sim, isso é um termo que começou principalmente nos Estados Unidos e tem ganhado muita força nas redes sociais, principalmente. O que é Black Money? Black Money é basicamente um movimento que surgiu numa cidade chamada Harlem, lá nos Estados Unidos, onde os negros decidiram criar riqueza e fazer essa riqueza circular entre negros. Até que lá, por exemplo, nessa cidade tem notas, dólares, assim, que eles carimbam, e quando você vê essa nota, só pode fazer circular entre negros. Ou seja, a ideia é criar riqueza e fazer riqueza circular entre os negros. Quando isso começar a alastrar a nível nacional, a nível global, tem a mesma pegada, que é de criar riqueza e fazer riqueza circular entre os negros. E, tipo, aqui no Brasil temos já muitos, por exemplo, temos Black Bank, que é um banco só para negros, assim, para ajudar na questão de crédito, fomentar negócios, que é muito importante, que tem a mesma pegada, é basicamente a mesma coisa. Só que, como economista, eu tenho minha crítica construtiva para esse movimento. E eu acho que não só como economista, né, como nigeriano também, assim, tudo combinado. Que é basicamente o seguinte: o Black Money fala sobre criar riqueza e fazer essa riqueza circular entre negros através da compra. Ou seja, os negros só compram dos negros. Isso é um elemento chave do movimento, só que tem um porém que quase não se comenta, que é a parte da venda. Porque qualquer economista sabe, quando tem compra é porque teve venda. E geralmente eu sinto que não se fala desse aspecto de venda, porque isso contradiz outra coisa do movimento negro, que é evitar, vamos dizer, apropriação cultural. Porque geralmente você quer vender só para negros, né? Porque, só que no Brasil isso tem um pequeno problema com isso. E qual que é? No Brasil, até os negros ainda não aceitaram, assim, tipo, completamente sua identidade, sua cultura. Ainda está no processo de aceitação. Não consomem tanto, né? Não consomem, do que é exatamente. negro. Comparado com, por exemplo, essa cidade específica lá nos Estados Unidos, que já está aceita. Eles sentaram e falaram, não, precisamos só fazer isso, porque a gente já quer isso. E daí, como que isso gera um problema aqui no Brasil? Pensa assim, eu vou tentar resumir assim, o mecanismo econômico atrás disso. Você quer vender só para um grupo seleto, vamos dizer, tem 100% de pessoas, 100 pessoas. E daí, só 20 dessas 100 pessoas já aceitaram comprar isso. Se você continuar com essa ideia de só circular entre esse grupo, basicamente o que você vai fazer? Você vai afunilar a riqueza. Você acaba fazendo um tiro no pé. E eu acho que aqui no Brasil se ouve bem pouco falar sobre a parte de venda, porque geralmente quando você fala nisso, tem que falar também de apropriação cultural, de vai vender para quem? Vai vender para a população como toda ou só para esse grupo seleto? É um tema sensível justamente por isso, porque você vai pegar o movimento, ele fala da venda
Ele fala da compra, Compra. mas não fala da venda, porque é sensível no sentido em que Para quem vender? ele está restringindo para quem você pode vender. Tá? Por mais que muitas pessoas dizem, não restringe, mas restringe sim. Tem muitos afro-business que, de uma certa forma, são proibidos de vender para brancos. A gente pode dizer, no nosso caso, se for caso de salão, porque aqui tem, por exemplo, tem muita gente que é branca que questiona se pode ou não fazer trança. Ou mesmo negócios que vendam roupas africanas. Pode ou não vender roupa para branco. Então, é nesse sentido que se torna um assunto sensível, porque está vendendo, mas não pode vender para todo mundo. Então, até onde você está criando riqueza para esse negro? Você tem desculpa, né, a gente fala de um exemplo, né, de que imagina uma mãe que está tentando se sustentar, sei lá, sustentar a família, criar seus filhos, e ela tem um certo produto, mas ela é limitada a vender para certas pessoas, sendo que, sei lá, só 20 pessoas na cidade onde ela mora podem consumir aquilo. Então, tipo, é como se fosse um tiro no pé de um jeito, né? Isso eu tinha comentado justamente porque, não vou falar o nome da youtuber, né? Que ela falou claramente nos stories dela. A mãe dela é negra, periférica, que mora numa favela. E alimentou os filhos dela com trança. E não tem como uma moça branca manda o WhatsApp ou liga para a mãe dela dizendo que quer fazer trança. A mãe dela vai dizer, não vou fazer trança em você porque você está apropriando da cultura negra. Não vai existir isso. Ela falou claramente, a apropriação cultural existe na internet. Em casa, dentro de casa de cada um, alimentando seus filhos, a realidade mesmo, isso não funciona. E eu tenho quase certeza que todos os empreendedores negros, pelo menos a maioria, sente isso. Porque você fica naquela coisa de, não, eu quero crescer, criar riqueza para ajudar minha comunidade, vamos dizer, para ajudar a comunidade negra. Só que eu não estou podendo porque não estou conseguindo, sei lá, alastrar. Então, a pessoa fica assim, limitado assim, ao mercado. E, na verdade, o problema não é assim, a apropriação cultural, assim, tipo, o movimento de apropriação cultural. Não é o problema a ideia, é que não seja verdade, né? Mas o problema em si é que, porque a questão de apropriação cultural também existe nos Estados Unidos. Só que o problema aqui é que bem pouca parcela da população ainda já aceitaram essa cultura. Se conhece como entendeu? Negro, se Exatamente. assume como negro, né? Porque, ou gosta disso, né? Porque a questão é gostar da cultura, né? Tudo que envolve. Porque nos Estados Unidos você vê mais pessoas, tipo, não, isso já caminhou muito. Negro, né? Então, é muito fácil você vender só para negros se tem, tipo, uma parte da população que realmente se assume negro e, tipo, realmente consome esses serviços ou produtos. Agora, aqui no Brasil, onde tudo bem, a população se declara negro, mas mesmo assim você não vê eles, tipo, se assumindo, né, tipo, pessoa negra ou consumindo coisas que é da cultura deles. Então vai ficar complicado mesmo para empreendedor. Embora hoje não é o dia para falar aprofundamento sobre a apropriação cultural, já vamos deixar falado aqui, tipo, que uma coisa que nós do grupo Temine, assim, tipo, falamos é que a questão de apropriação cultural é muito importante. Sim. Só que hoje em dia, como a mídia social, hoje em dia, é o juiz do mundo, sabe? Eu acho que essa questão já dá pra, sei lá, fazer um jogo de cintura com essa questão de tal maneira que não dá tiro no pé no nosso objetivo mesmo. Sim, e basicamente o que nós sempre falamos, né, que sempre sugerimos é o seguinte: cara, você tem um produto, pega o produto, vende para todos, compartilha esse produto, tipo, dando certo, assim, tipo, qual é o propósito da sua marca e tal, deixa estabelecido isso, e pega a riqueza que você gera dessa venda, e daí circula isso só na comunidade. Assim você está pegando geral para fazer o ciclo menor crescer. E nós acreditamos que só assim que vai funcionar. E acho que, em termos como economista, eu acho que só assim que a conta fecha.
Mas isso é para outro dia. Também, o que é importante, que eu acho que é importante frisar, é, para além de você vender para todo mundo, gerar riqueza para comunidade, a gente diz comunidade negra, né? Você também não tem que colocar um boicote, porque é isso que acontece. Tem os negros fazendo boicote para o negociante negro tentando vender. Porque ele vende para branco, ele faz isso para branco, você tá boicotando um irmão Tentando vencer na vida. tentando vencer na vida. Para Isso- empregar outros negros, por Sim, exemplo. porque se ele crescer, ele consegue Contratar. empregar outros negros, você Ele tá... serve de exemplo para outras pessoas da Exatamente. sociedade, Isso não faz sentido nenhum, pelo menos pra gente, né? como africanos e como Temini. E A gente diz isso bem chocado porque a gente já teve contato com quem disse isso mesmo. É. Ai, não vou naquele salão daquela pessoa porque ela trança Entendi. branco. Mas aquela pessoa que tem o salão é uma preta querendo ganhar vida. e, Alimentar bocas também. e é interessante que, sei lá, pelos cantos que eu já andei no Brasil, muitos africanos pensam desse jeito. Porque o africano, assim, eu não quero entrar nesse tema hoje, principalmente, porque é para outro dia, mas... Não, a gente deixa assim para as pessoas comentarem embaixo também, daí- mostrarem suas visões. Daí, posteriormente, a gente aprofunda. Então, Exatamente. mas, tá, então, saindo desse tema de apropriação cultural, uma coisa que eu gostaria de colocar também é a questão de... Isso é pessoal meu. Eu acho que elas concordam também, mas é questão de diferenciar o Afro-business de Black business, sabe? Tipo, isso... porque quando se fala Afro-business, eu acredito que são negócios que têm elementos da cultura africana. Tá, você está falando sobre tranças, é Afro-business. Tá falando sobre, sei lá, restaurante africano com comidas africanas, é Afro-business. Black business é qualquer negócio feito por pessoa negra. Ou seja, por exemplo, abrir uma consultoria de odontologia De marketing. ou qualquer outra coisa. Tipo, eu sou um psicólogo, mas eu sou negro. É um black business. É muito diferente de Afro business. Por que essa divisão por que essa classificação é importante? Porque assim dá pra, sei lá, rastrear o que é o que. Sabe? Tipo, dá pra saber o que? Vamos dizer, por exemplo, como que está evoluindo assim a questão de representação de cultura africana no Brasil. Você não vai pelo black business. Porque, mano, são pessoas normais fazendo vida como qualquer outro branco. Não classifica tudo como, sei lá, é a mesma coisa. Não. Afro business é uma coisa, black business é outra coisa. E eu, como africano, eu acho que isso é importante. Mas, sei lá, somos todos... São conceitos aranciola. conceitos aranciola. Já falamos tanto de problemas. Falamos um pouco de solução também quando falamos sobre a apropriação cultural. Mas outra coisa que apresentamos como Temini para pessoas no Brasil, principalmente os negros brasileiros, sobre o que sugerimos como africanos. Do nada. Como africano, tipo, eu acho que uma coisa que podemos compartilhar com vocês, assim, para, vamos dizer, enriquecer o movimento, enriquecer toda a ação que tem aqui no Brasil, vamos pensar em gerar riqueza, gente. Sério. E como faz isso? Como que a gente faz isso? Criando negócios. Porque como economia de Com riqueza... capitalismo na veia também, né, gente? Vamos. Exatamente isso. E outra coisa, só abrindo parênteses, gente, esse papo, eu pessoalmente tenho todas as minhas críticas com o capitalismo, mas enquanto estamos nele, queremos sobreviver. Isso sim. Então, só voltando para o que eu ia falar, vamos focar em gerar riqueza. E quando a gente gera essa riqueza, vamos circular entre os nossos. Ou seja, uma mão levanta a outra. Uma pessoa ajuda a outra. Ou seja, você, como negro, você tem que ter esse olhar político quanto às suas ações quando você está começando a gerar riqueza. Tipo, porque só assim que a gente fecha essa lacuna que eu falei no começo. Esse gap que todos esses movimentos buscam fechar. Desde o nível individual ao nível empresarial, um empresário. Tipo,
a solução para fechar a desigualdade estrutural que foi criada historicamente no Brasil é justamente a desigualdade, ou seja, ações assim, desiguais no sentido em que você, vamos dizer, essa é a lacuna que tem entre brancos e negros na cidade, e a lacuna que está nesse meio é basicamente o que as pessoas chamam de privilégio branco. Então, para você reduzir essa lacuna, você precisa só dar privilégio para negro. Ou seja, o Temini como grupo, o que a gente prega aqui é: vamos fazer tudo que dá privilégio para negros. Você quer contratar uma pessoa na sua empresa, contratar um negro. Se alguém te falar que você está discriminando, fala que é uma ação política. Justamente a Magazine Luiza fez isso. A Ambev também já fez isso. Criaram um trainee, né, só para pessoas negras, e teve uma reviravolta na internet dizendo que é racismo reverso. E isso é o caminho, porque não tem nenhum outro jeito da conta fechar. Se você dá as mesmas oportunidades para dois grupos desiguais, eles vão caminhar para cima do mesmo jeito. Você tem que dar uma política desigual para sarar esse... Sanar o gap, né? Exatamente. Então, criar soluções e não criar boicotes. Exatamente. Isso é importante. Exatamente. Você, por exemplo, isso não é só questão de questão empresarial. Você, por exemplo, você entrou num ônibus, isso é pequeno, mas é muito importante. Você entrou num ônibus, você viu assim que tem muitos negros sentados sem ninguém do lado, porque isso é comum, muito mais comum do que vocês imaginam. Vai lá e senta ao lado do cara e pergunta como que tá indo o seu dia. Porque, tipo, pequenos atos, assim como indivíduo, vão muito longe. Se formos pensar bem, a questão de cota, Bolsa Família para pessoas pobres, é justamente isso, para fechar o gap. Fechar isso que é política. Então, se você acha que, não, eu sou simpatizador ou simpatizadora do movimento, mas não sei o que fazer porque eu não sou um governo, não sou uma governadora, não tem muita coisa para fazer. Dá privilégio negro. Tipo, e isso vai fechar o gap se todo mundo fizer isso. Acho que é basicamente isso, né? Essa mensagem precisa alcançar muito mais pessoas. Compartilhe, comente sua opinião aqui. Tudo que falamos aqui é nossa opinião como africanos e, vamos dizer, baseado na nossa experiência aqui no Brasil. Então, conversa conosco, compartilhe, porque isso pode, de fato, mudar as coisas. E é exatamente, gente. Sim. Então, aquele abraço, tchau, tchau. Muito obrigado. Até o próximo vídeo de privilégio negro. De privilégio negro. De privilégios.